Aleluia! Quem está aleluiada aí, com fome e sede da presença de Deus? Uma honra estar aqui com as mulheres do Sul. Nós somos as mulheres do Sul do Brasil, apaixonadas pela presença de Deus. Quem está com fome e sede do Senhor, amém? Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu me rendo. Ah, Deus, pode falar com Ele, eu me rendo à Tua vontade. Cai agora toda e qualquer, Senhor, barreira que eu levanto e não permito que o Teu Espírito Santo toque em áreas da minha vida, Deus. Cai por terra agora. Cai também no chão todas as pedras que eu carrego na minha mão, Deus. Eu quero ser tocada pelo Teu Espírito. Eu quero ser cheia da Tua graça. Eu quero ser alinhada, Senhor. Alinhada com o céu. Toda preocupação agora, todo medo, toda angústia agora, toda depressão, ansiedade agora é calada no nome de Jesus. E ao redor desse prédio aqui, dessa igreja que se reúne, anjos com espadas desembainhadas de fogo estão nesse lugar. E aqui nesse lugar só o Teu Espírito fala. Nós calamos as outras vozes e clamamos pela Tua presença, no poder do nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Ele, porque Ele é digno. Ele é exaltado. Aleluia. Maravilhoso estar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Viviane e sou mãe da Isabela, de 18 anos, da Vitória, de 7, casada há 22 anos com o Telmo. E Deus tem feito coisas que eu jamais imaginei que Ele poderia fazer. Quando você diz assim: Senhor, a minha vida é Tua. Quando você consagra a sua vida ao Senhor, você não tem noção do que Ele pode fazer com a sua vida. Realmente é verdade aquele versículo, que aquilo que você nem imaginou, nem sonhou, é aquilo que o Senhor tem separado para você. Por isso, sempre quando você tiver uma oportunidade, seja no chuveiro, dirigindo, cozinhando, limpando, seja lá o que for, diga assim: Senhor, a minha vida é Tua. Tudo que há em mim pertence a Ti. E existem alguns momentos que Deus nos pede isso. Eu não sei se você já passou por isso. A gente toma banho, né? Todo dia. É para tomar pelo menos, tá, gente? Mas tem um dia que a gente está lá no chuveiro e Deus vem. É tão interessante que quando Zacarias estava lá como sacerdote, né, o esposo de Isabel, uma mulher que eu admiro muito na Bíblia. Tem alunas do Casa de Isabel aí? Jesus! Glória a Deus! Eu tenho vocês como filhas do coração. Às vezes quando eu saio para algum lugar, eu sou aluna do Casa de Isabel. Aí eu falo T2, T1, T3. Ninguém entende nada. E a gente fica ali vibrando. Sejam bem-vindas aqui em nome de Jesus. Depois, se der, eu queria dar um abraço em vocês. E Isabel estava em casa, mas Zacarias estava lá, e a Bíblia diz que ele sempre ia, fazia aqueles rituais, mas teve um dia que o Senhor o encontrou no cotidiano. E essa tem sido a minha oração. Nós estamos hoje aqui e a nossa costa, Santa Catarina, vai ser tocada por um ciclone atípico. Atípico. Sabe de uma coisa? Deus está fazendo coisas atípicas. Deus está levantando mulheres atípicas. Deus está movimentando aquilo que a gente não esperava. Sabe como é que é o nome desse ciclone? Porque como ele subiu de categoria, ele teve que ser nomeado. E o nome desse ciclone, talvez eu vá errar na pronúncia, mas é Iaquecã, é isso? Iaquecã? Sabe o que é que significa Iaquecã? Som do céu. O nome do ciclone, que vai tocar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o nome dele é Som do Céu. Não foi um pastor que botou esse nome, não, foi meteorologistas. Ele é atípico e o nome dele é Som do Céu. E eu vou falar para você uma coisa, há anos atrás nós temos palavras proféticas
que Deus ia invadir o sul do Brasil. O sul do Brasil ia ser o berço de um avivamento. E eu estou orando, chorando e esperando por esse dia. E o sinal que Deus tem dado são os adolescentes, as jovens, porque eles vão viver com maior intensidade isso que o Senhor vai fazer. Quando eu cheguei aqui, que eu vi elas sentadas ali, eu falei: Deus, o Senhor não erra. O Senhor coloca as pessoas certas no lugar certo. E esse é o lugar que Deus, esse é o tempo que Deus está levantando vocês. E é por isso também que existe tanto ataque nessa geração, porque eles são libertadores. Deus vai fazer algo lindo através da vida deles. Bom, e a palavra que eu trouxe hoje fala sobre vento. Se eu posso dar o nome para essa mensagem, é quando Deus muda os nossos planos. Muitas de nós temos o hábito de chegar até Deus com o bolo pronto só para Ele assoprar a vela. Tipo assim: Deus, eu quero que o Senhor faça desse jeito, dessa forma, sabe? E a gente só falta o Senhor dizer amém, assim, o Senhor abençoar, pronto, tudo certo. Mas se tem algumas mulheres aqui que caminham com o Senhor, você vai concordar comigo que não é assim. Geralmente, Ele vai fazer as coisas muito diferentes daquilo que nós imaginamos. Mas nós, como mulheres, nós choramos, nós sofremos, nós não entendemos o processo, nós somos limitadas. Outro dia mesmo eu estava chorando com Deus numa situação, chorando muito, não entendendo o que Deus estava fazendo. E o Espírito Santo não me explicou nada do que estava acontecendo, mas Ele só me fez um convite. Será que você pode confiar em mim? Ainda que você não veja, será que você pode confiar que é eu que estou fazendo isso? E que eu estou te levando mesmo que no escuro para um lugar que eu já planejei para você? E talvez há uma pergunta do céu para você hoje. Eu não sei se você está percebendo que a sua vida está indo para um lugar que você não planejou. E Deus está falando assim nessa noite para você: ei, será que você pode entregar a sua vida para mim? De verdade. E deixar eu fazer do meu jeito aquilo que só eu posso fazer? Queria que você abrisse em Atos 27, versículo 23. Eu ia ministrar uma outra palavra, mas enquanto eu vinha no carro para cá, o Espírito Santo vinha falando comigo sobre essa palavra. E eu entendi que era essa palavra para essa noite. Atos 27, o versículo 23. Para dar um pano de fundo, Paulo pega um navio e ele precisa ir a Roma. É propósito de Deus que ele esteja lá em Roma. E Paulo planeja essa ida também. Paulo entra numa tripulação, se eu não me engano, de 279 pessoas. Depois a gente vai ver, mas eu acho que 276 pessoas. Paulo está indo, caminhando para um lugar. De repente, acontece uma coisa. Um vento atípico começa a tocar o mar onde Paulo estava navegando. E é tão incrível, se a gente for olhar ali depois, se você ler Atos 27, você vai ver que aquele ciclone, aquela tempestade, ela tinha um nome. E o nome era Euroaquilão. E eu vou dizer uma coisa para você: algumas tempestades na nossa vida têm nome CPF. Algumas tempestades na nossa vida têm nome CPF. Elas têm nome. E Paulo estava passando exatamente por isso. Uma tempestade com nome. De repente, mudando todo o curso de uma viagem. Mas me chama a atenção algo, e eu quero ler com vocês agora Atos 27, 23, que diz assim: pois ontem à noite... Não, eu vou antes. Lá no 21. Fazia tempo que ninguém comia. Eles já estavam numa tempestade ferrenha. Paulo reuniu a tripulação e disse:
Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará. Mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. E é necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Pai, essa é a Tua palavra. E a Tua palavra, ela contém segredos, ela contém chaves, ela contém revelações. E nós pedimos agora que o Senhor fale conosco, Espírito Santo, que traga sobre nós a revelação da Tua palavra, que traz vida, direcionamento, muda destinos nessa noite, Deus. Muda caminhos, nos direciona, em nome de Jesus. Amém. Sabe de uma coisa? Euroaquilão tem nome e tem CPF. Algumas tempestades na nossa vida nós sabemos exatamente nomear elas. Mas eu posso te dizer uma coisa, não olhe para elas de todo ruim. Algumas tempestades e algumas pessoas difíceis, algumas situações difíceis são presentes. O Euroaquilão na sua vida pode ser uma enfermidade na sua casa. Pode ser um divórcio que você não esperava. Pode ser que talvez você seja uma mulher que foi chamada. Você tem um chamado e de repente você percebe que o seu chamado, o seu ministério está secando, nada dá certo. As coisas não, parece que elas não frutificam. É aquela situação inesperada que chega e muda tudo. E Paulo, ele fala uma coisa, ele diz assim, olha, o navio afundará. Isso fala de estruturas. Isso fala daquilo que o dinheiro pode pagar. Mas nenhuma vida vai se perder. Uma coisa eu aprendo nas tempestades, que Deus começa a nos trazer equilíbrio daquilo que tem valor e o que tem preço. E Ele começa a dizer, aquilo que tem preço pode ser perdido, mas aquilo que tem valor não pode ser perdido. É no meio da tempestade que a gente vai perceber aquilo que realmente tem valor na nossa vida. Você vai observar isso. Que é no meio das tempestades que você vai ver quem realmente está contigo. Outro dia eu estava conversando com uma mulher que está passando por um câncer. E pela graça de Deus ela está caminhando para a cura. E ela me disse algo tão lindo. Ela falou assim, eu agradeço a Deus por esse câncer todos os dias. Porque Ele mudou a minha vida. Eu olho para os meus filhos de uma outra maneira. Eu vou ao parque, quando eu coloco um tênis e vou ao parque, sinto o vento no meu rosto e o sol. Eu digo, Deus, eu quero viver mais. Eu comecei a entender que aquela bolsa de marca que eu tanto queria, ou as minhas chatices por situações que não valeriam tanta pena, elas podem ficar para trás. Porque eu comecei a entender aquilo que tem um valor inestimável e que preço nenhum consegue pagar. É no meio das suas tempestades que você começa a ser equilibrada pelo Senhor e começa a ser refinada. Começa a ser ensinada. Eu estava hoje mesmo pensando nesse vento que está vindo, nesse ciclone, meditando nisso. Eu lembro de muitas orações, eu não sei se eu estou falando com mulheres da mesma tribo que eu, porque eu descobri uma coisa. São 12 tribos de Israel. Nem todo mundo é da mesma tribo. E se a gente não entender isso, a gente vai se machucar demais. Tem uma tribo aí, outro dia eu encontrei uma pastora dessa tribo. Ela assim, ó, tu já viu que a lua tá para tal lado e a estrela tal tá para tal lado e é o ano tal do mês tal? Eu falei, pastora, eu nunca ouvi falar sobre isso. A minha amiga do meu lado começou a me cutucar. Sabe aquela amiga que te cutuca no meio da conversa? Eu sei que aqui não tem isso. Mas ela começou tipo assim, ai meu Deus, isso é astrologia, isso é... Aí eu falei, pastora, me explica isso. Ela disse, não, eu estava estudando sobre os meses, sobre o movimento
do povo de Israel. E ela começou a tentar me explicar, eu não entendi nada. Aí sabe quando você faz aquela cara que você está entendendo, mas você não está entendendo? Eu falei, Sabe o que eu entendi? Muitos podem chamar ela de mística, mas ela é de uma tribo que não é a minha. Aí eu falei, pastor, que bênção. Glória a Deus. Aí você encontra uma outra pessoa, uma mulher estudiosa da palavra. Em hebraico ela sabe tudo o que significa em hebraico. Glória a Deus, a tribo dela é estudiosa, ela gosta. Mas aí tem a tribo das apaixonadas por Jesus, porque eu sou meia dessas aí. Daquelas que gostam de ficar no chão chorando, babando, com ranho. Daquelas que às vezes falam errado. Daquelas que amam a glória de Deus, que querem a presença de Deus. Aquelas que desejam lugares mais profundos na glória de Deus. E tá tudo certo, é a tribo. Às vezes eu vejo umas pessoas sozinhas, ai, me sinto tão sozinha, calma, tu não achou tua tribo ainda, tu vai achar. E quando tu acha a tribo, duas coisas muito interessantes acontecem. Eles falam a mesma linguagem. É a mesma língua. Você está terminando de falar, a outra já está completando. Você fala, ai meu Deus. Gente, tem conexões que a gente tem com pessoas que elas são inexplicáveis. Não dá para a gente explicar. Não dá para dizer assim, ó. Ai, é simplesmente são da mesma tribo. E outra coisa que acontece, os costumes também são iguais. Você vai ver nas pequeninas coisas. Vocês fazem as coisas muito parecidos. Eu tenho hoje o privilégio de caminhar pelo corpo de Cristo e conhecer tantos lugares. Mas é tão maravilhoso quando eu visito uma igreja e eu digo, eu estou em casa, minha tribo, é o meu povo. Porque a linguagem é muito parecida e os costumes, eles são iguais. Aí agora eu esqueci do que eu estava falando antes das tribos. Ah, tá. E eu estava pensando sobre esse ciclone vindo. Meditando nele, porque eu sou dessas, de ficar ali. A minha tribo fica ali. E vindo para cá, eu não sei se você também é dessa minha tribo, que você clama pela presença de Deus. Que você quer a presença de Deus. Que um culto sem a presença de Deus não dá, gente. Não dá. Ele tem que estar ali. Você tem que dar um cheiro nele, ele tem que estar ali. Sabe, não é assim? A gente vai para o quarto na hora da oração. Pai, preciso de você, vem aqui. E quantas vezes a gente orou e pedindo assim, Senhor, vem, vem. Quantas vezes nós oramos pelo sul do Brasil. Aí agora o Senhor vem como um vento. Um ciclone. Com vários tipos de aviso, né? Como se fosse uma atmosfera de preocupação, uma atmosfera de medo. E eu me lembrei da palavra de Malaquias, porque Malaquias não fala só de dízimos, Malaquias também fala de muitas coisas importantes. E a Bíblia diz em Malaquias que o Senhor dá uma resposta. Ele diz assim, sabe vocês que me chamam, vocês que são dessa tribo que me amam, que desejam a minha presença, vocês que ficam dizendo aí, ó, vem Senhor, vem, eu vou ir. Eu estou pronto para visitar vocês, mas eu vou ser como fogo do ourives. Eu vou vir como o sabão do lavandeiro. E ele diz, e quem poderá suportar o dia da minha vinda? Quando ele vem, ele coloca a casa em ordem. Quando ele vem, ele coloca tudo em ordem. E são dias que o Senhor está vindo e colocando tudo em ordem. E para Paulo, e talvez para aqueles 276 tripulantes, pessoas que estavam naquele navio, estava tudo em desordem. Deu tudo errado. Quantas vezes você está assim, está dando tudo errado. E o céu, não, querida, está dando tudo certo. É que você ainda não percebeu que está dando tudo certo. Eu sempre falo isso, que a porta aberta a gente agradece na hora. A gente sai pulando na porta aberta, bate foto no Instagram dela, põe, olha a porta aberta, vou entrar por ela, glória a Deus. Mas a porta fechada a gente esconde todo mundo. E a gente só vai agradecer ela depois, porque a gente vai entender que aquele não foi uma proteção de Deus. Algumas tempestades são protetivas, extremamente importantes. Sabe? Agora é tão bom caminhar com gente que caminha com Deus.
Mas é bom andar com mulher que é apaixonada por Jesus. Se ela está numa mesa tomando um simples cafezinho, a conversa muda, a atmosfera muda, Jesus se assenta na mesa e o que ela fala já não é mais ela que está falando, é o próprio Deus. É maravilhoso caminhar com gente assim, que tem uma perspectiva diferente daquilo que Deus está fazendo. Elas são assim com Ele, ó, amiguinha. Esse final de semana eu ministro numa conferência lá em São Paulo. O nome da conferência é Amigas de Deus. E eu estava ainda há pouco estudando um pouco sobre as características das amigas de Deus. Mas eu não posso dar spoiler, depois a gente vai liberar essa palavra. Mas é lindo que as características de uma mulher que é amiga de Deus. Se Deus quiser, eu vou conseguir liberar essa palavra lá no meu canal e depois você anota e você vai à caça de mulheres que têm essas características. Mas antes, vê se você é uma amiga de Deus. E é tão bom porque essa pessoa tem uma palavra certa na hora certa. Você sabe que quando as coisas apertam, quando o euroquilão vem, quando o ciclone atípico chega, você sabe que você precisa de uma palavra daquela que é amiga de Deus. E aqui diz que Paulo, ele era amigo de Deus. Porque no meio daquela tempestade, ele disse assim: pois ontem, durante a noite, me apareceu um anjo de Deus a quem eu pertenço e eu sirvo. E eu vou te dizer uma coisa: primeiro você pertence a Ele, depois você o serve. Às vezes a gente quer servir para pertencer, a gente quer fazer para ser aceito, e Deus está falando assim: ei, você é minha, você pertence a mim. Antes de você nascer, antes de você falar a sua primeira palavra, você já era minha. É impressionante que quando Jesus, ele é batizado, ele ainda não tinha dado start no ministério dele. E antes de ele ter feito qualquer milagre, uma voz do céu diz assim: ele é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Sabe de uma coisa, antes de você fazer qualquer coisa, o Espírito Santo, ele já... Deixa o vento, gente. Estou falando para vocês. Deixa o vento vir, porque hoje é dia de vento, de sermos tocados pelo vento do Senhor. Os céus estão agitados sobre Santa Catarina. O som do céu vai vir sobre nós. E ele diz o seguinte: você primeiro me pertence, depois você me serve. E quando você tem essa ordem, escute, ajustada na sua vida, você ouve a Deus. E Deus fala com ele: filho, nada vai se perder, porque a minha presença vai guardar vocês. Sabe aquelas pessoas que têm aquela palavra diretiva na hora certa? Deus está chamando algumas mulheres aqui nessa noite. Você vai ter uma palavra diretiva. Mas primeiro pertença, depois sirva. Primeiro seja dele. Primeiro tenha as suas raízes mais profundas do que a sua copa. Primeiro aquilo que você vive em Deus que seja mais escondido do que o tanto que você tem exposto. E Paulo, ele dá essa palavra a todos. E ainda Deus fala: filho, não temas, porque é imperativo. Você precisa comparecer a César. Existem alguns lugares que nós precisamos estar e nada vai impedir que nós estejamos lá. Nada vai impedir. Eu quero dizer uma coisa para você: ninguém, nem tempestade, que pode ter nome e CPF, ninguém pode te impedir de viver aquilo que você tem em Deus. Então você não precisa ficar magoado com ninguém. Ai, fulano não deixa eu fluir. Não é o fulano, é Deus. Não ponha culpa nas pessoas. É Deus que faz. Sabe, foi uma crise também. Foi uma tempestade que reposicionou Jonas. Se não fosse uma tempestade na vida de Jonas, Jonas estava indo para o caminho errado. Mas uma tempestade reposicionou ele no lugar certo. Volta, Jonas, para o propósito. Quantos profetas teimosos nós temos que estão fugindo daquilo que Deus chamou e as tempestades vêm para te reposicionar. Também foi uma tempestade que fez o filho pródigo voltar para casa, uma crise. Tempestades na área financeira, familiar,
faz você voltar para o propósito, faz você voltar para o lugar que você jamais deveria ter saído. Só que tem um segredo. Isso não te impediu de comparecer aos lugares que Deus falou, é imperativo que você esteja lá. Não vai impedir você de viver a vontade de Deus. Deus não os livrou da tempestade, mas Ele os ensinou no meio da tempestade. Tem lugares que não adianta você dizer assim, ai, Deus me livre. Ele vai dizer, não, filha, tu vai sair desse lugar com algo na tua mão, uma lição. E lições são importantíssimas. Bom, eu queria ler com vocês agora Atos 28. Porque olha o que acontece. No meio daquela tempestade que não passava de jeito nenhum, Deus proveu um plano totalmente fora do plano. Uma ilha chamada Malta. Eles começam a perceber que o navio vai se espatifar, todos vão ficar salvos, mas eles vão cair numa ilha totalmente desconhecida. Uma das coisas que a ilha fala é de solidão. E uma das coisas que nós mais percebemos hoje é que nós temos dificuldade de relacionamentos. E talvez Deus muitas vezes nos espreme para Malta, nos leva para Malta para nos ensinar o quanto os relacionamentos são importantes. E nos ensinar a forma correta de nos relacionar. Malta tinha lições importantíssimas para Paulo e para toda aquela tripulação. E eu quero pontuar rapidamente com vocês, mas eu quero ler antes. Eles já caíram em Malta e olha, Atos 28:1 diz assim, estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco, prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram um com os outros, com toda certeza: esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Olha que mudança. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre. Paulo então lhe disse fazer uma visita e logo depois de orar, impôs as mãos sobre ele e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. Eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. E quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Uau. Estando salvos em terra, soubemos que o nome da ilha era Malta. Malta é o lugar inesperado que Deus nos leva. Malta é aquela pessoa que a gente achava que ela era uma chata, mas ela é super legal. E na hora do sofrimento só tinha ela para nos auxiliar. Malta é aquela pessoa que você julgou, mas pela graça de Deus ela foi uma bênção na sua vida. Malta também tem nome e tem CPF. Malta é o inesperado, o não programado, a curva na estrada, o voo cancelado, é a crise, é o vírus. Malta não estava na agenda. Deus nos leva a lugares que não estão na nossa agenda. No início desse ano eu fiz uma oração. Eu terminei o ano passado muito cansada. Eu viajei por esse Brasil inteiro. De leste a oeste. Fui chorando muitas vezes, arrependida de ter dito sim para a agenda. Fui me martirizando. Fui chorando. E Deus falou assim para mim: essa agenda foi tu que deu sim. Porque Deus, Ele sabe espizinhar a gente onde Ele quer. E eu falei amém. Aí Ele assim: não anda na tua agenda, anda na minha. Eu tenho para ti o sim e o não, deixa eu fazer. Esse ano eu estou assim, eu recebo um convite, Deus é para ir, não.
Deus, eu posso estar nesse lugar? Não. Deus, eu devo ir nesse? Vai. Sabe o que eu vou falar para você hoje? Ande na agenda de Deus. Não comece aceitando tudo. Para pensar. Eu sei que tem mulheres aqui no meio que você é aquele tipo de mulher que você não consegue parar para pensar na hora de falar. E isso te causa muitos problemas. Primeiro, quando você está estressada e nervosa, você fala o que você não deve. Você fere e machuca com as suas palavras. Aí, 15 minutos depois, você quer voltar e ter com seu marido, seus filhos, está todo mundo bem, mas eles estão com um bico desse tamanho. Você fala demais, você tem planos. Deus fala assim para você, filha, gera esse plano secreto. Você está contando para um grupo do WhatsApp. As pessoas estão printando o que você falou, estão mandando em outros grupos. E Deus fala assim, Deus, quando que ela vai aprender? Quando que a minha filha vai aprender a guardar aquilo que eu estou entregando na mão dela? Porque deixa eu te falar uma coisa, o bebê que você expõe antes do tempo pode morrer. Ele precisa ser gerado escondido por 9 meses. Tem coisas que você não deve falar. Outro dia eu estava andando num condomínio fechado e eu via muitos terrenos com aquele tapume alto. Eu falei para o Telmo que é desnecessário colocar esses tapumes nesse terreno. Ele falou, amor, as construções, os fundamentos precisam ser escondidas. Eu falei, mas por quê? Nada a ver. Aí ele assim, porque fica feio. Porque o início de uma construção é muito feio, é muito sujo. É buraco, é lama. É concreto para baixo, é ferro, fica informe, não tem... Eu falei, meu Deus. Sabe de uma coisa? Não, e hoje, eu estava vendo uma pessoa, ela está fazendo um projeto de uma casa, ela dele publicar o projeto da casa dela. Eu falei, Deus, deixa eu falar com ela, que não é para ela fazer isso, Senhor. Você não mostra as dores de parto, você mostra o bebê. Quando você vai receber o convite de um bebezinho nascer, você não vai lá no hospital ver a mulher naquele desespero. Porque algumas dores é para você e para os especialistas que vão te ajudar a fazer o neném nascer. O que vai adiantar uma multidão no meio do parto? É por isso que você tem que escolher as pessoas certas para estar do seu lado nas estações corretas da sua vida. Tem estação de poucos, mas eles são pontuais e especialistas. Aí quem não está entendendo, eu estou me sentindo sozinho, eu tenho só fulano, beltrano. Mas é tudo o que você precisa. Uma mulher está dando à luz, tudo que ela precisa é do médico, de uma parteira, uma enfermeira. Deu. Ela não precisa ter uma multidão. Escute, a multidão, ela pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes eu tenho que me desintoxicar da multidão. É tão bom, eu recebo tanto testemunho, estou com as mulheres, mas quando eu percebo que aquilo está fazendo mal para mim, eu me fecho, vou para minha casa, fecho as portas, vou fazer comida para minhas filhas, fico dentro da minha casa e eu começo a de novo ser nutrida pela palavra de Deus. Algumas coisas só você, o Senhor. E Malta é esse lugar. É o inesperado. Mas Malta nos ensina alguns princípios. Primeiro, os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Mas eles eram o quê? Bárbaros. Não era o crente. Não é da minha congregação. Não é da minha denominação. Primeira coisa que eu aprendo com Malta é que Deus sempre vai enviar alguém para nos acalentar, consolar, dar um ombro. Através de pessoas improváveis. Às vezes aquela sua amiga que é católica, mas não é praticante. Às vezes ela tem uma palavra pontual. E a tua amiga da igreja tem a língua desse tamanho. Entende? Não, né? Aqui não acontece isso. Só na Transilvânia. Mas não. Malta nos ensina a amar pessoas que a gente dizia assim, ai, nunca, né? Aí você pensa, como eu te amo agora. Malta é quando Deus prepara uma Ruth para Noemi em dias de luto e de perda. Quando Deus prepara uma pessoa que não desiste de você no teu pior momento. São poucos. Escute, parece que eles são pinçados a dedo por Deus. Experimente
Escute, honrar essas pessoas para o resto da sua vida. Não esqueça delas. Não esqueça de quem esteve do seu lado quando ninguém queria estar. Não esqueça de quem te ajudou quando você não poderia oferecer nada. Graças a Deus, nas minhas maltas, eu tenho os meus amigos de 22 anos. Sabe o que eu aprendi? Eu tenho observado, tem gente que tem loucura por relacionamento novo. Tá sempre, olha só, isso é coisa de 5º ano, mas acontece entre as mulheres. É aquela paixão da amizade. Ai, somos melhores amigas, como que eu não te conhecia antes? Meu Deus! Foto no Instagram, ela é a lua, eu sou o sol. Gente, eu já vi isso acontecer. Nossa, como a gente se completa, conheceu ontem. Relacionamento é construção. Não é do dia para a noite. Você não sabe quem é essa pessoa, as fraquezas que ela tem. Aí é por isso que você se relaciona nessa intensidade. O sofrimento está só esperando para entrar em cena. Outro dia mesmo, tinha 2 que estavam assim. Outro dia não, faz já uns anos. E eu falei pro meu marido, eu mostrei, amor, isso aqui. Elas no Instagram. Ela é o meu sol. Nos meus dias, não sei o que. Se conhece há 2 semanas. Eu falei para ele, já sabe o que vai acontecer, né? Vamos se preparar já com os primeiros socorros. Não deu, gente, 1 mês. Veio as 2. Ai, porque a fulana, porque a Beltrana. Sabe o que eu aprendi? A cultivar as amigas que Deus me deu ao longo do caminho. É bom fazer amizades novas, é maravilhoso. Mas escute, as novas precisam de tempo de construção. As antigas, cultiva. Como é que a gente cultiva? Não espere um dia especial. Leva alguma coisa para tua amiga que ela gosta. Eu tenho uma amiga que sabe que eu gosto de umas coisas, sabe aquelas... Ai, não vou nem falar porque eu já sei como é que é. Mas eu gosto de um tipo de chocolate. Aí, quando ela sai, ela vê aquele chocolate, ela pega o chocolate, ela dá um jeito de me entregar. Às vezes no culto, ó, dentro da tua bolsa tem um negócio, quando eu abro o chocolate. É uma forma de dizer assim, ó, eu estava viajando, eu saí, mas eu lembrei de você. Malta nos ensina a honrar as pessoas na nossa vida. Malta nos ensina que aquilo que a gente achava que era ruim pode ser bom. E aquilo que era muito bom pode ser muito ruim. Malta nos ensina a estar com as pessoas. Sabe, Malta também nos ensina que nós precisamos de pessoas, que precisamos da família, da igreja e dos amigos. Tem muita gente assim, aqui nessa igreja eu não consigo ter relacionamento, mas fica com uma cara de cavalo comprida, cara amarrada, não cumprimenta ninguém, sabe? Não faz um convite, tipo assim, ninguém me convidou. Aí às vezes eu pergunto lá, e você convidou alguém para alguma coisa? Não, eu falei... Eu te abençoo com pessoas que vão ser canal de bênção na tua vida nesses dias. Eu te abençoo com pessoas que você achava que não ia ter nada para te oferecer. Mas as palavras delas foram pontuais para ti. Pessoas que estavam no lugar certo, numa malta inesperada na sua vida. Segundo, enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e lançava no fogo. O que acontece? Mas antes disso, segundo, olha o que eu aprendo. Paulo, em Malta, ele não esperou a ajuda do céu. Ele foi buscar algo para aquecer os corações com medo. Aqueles que andam com Deus estão sempre aquecendo, estão sempre fazendo algo no meio da dor, no meio da tristeza. Eles não estão reclamando. Eles fazem a sua parte. Eles se movem, eles ajudam. Nesses dias de crise, de mudança de planos, tenha misericórdia, gente. Julga menos. Pega mais graveto para aquecer. Tenha mais palavras de bênção, de pacificação. Não seja egoísta. Não seja um profeta do caos. Seja um profeta de Deus. O que eu tenho é graveto, eu vou fazer um foguinho aqui, eu vou aquecer aqueles que estão com frio. Às vezes, a tua palavra do devocional é esses gravetos. Mas ele é tão pequeno, Deus. Eu estava hoje pela manhã, Deus me deu aquele versículo. Pois é, compartilha. Às vezes você está num grupo de WhatsApp que o caos está indo ali, está todo mundo... Olha, gente,
Deixa eu compartilhar aqui uma palavra do meu devocional. Meu Deus! O graveto para aquecer. Mulheres que têm essa postura. E olha o que acontece. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa à mão de Paulo, comentaram com os outros: quando estamos em Malta, em dias difíceis, passando por crise, mudanças de planos, pessoas estão nos observando e julgando o tempo inteiro. Sabe o que eu aprendi? Tem gente que Deus já mandou você ter uma postura diferente, você não tem, porque você diz assim: o que é que vão pensar de mim? Será que você pode matar hoje esse pensamento? Muita gente não flui em Deus, não obedece ao Senhor, porque está preocupada com o que os outros vão pensar. Deixa os outros, porque eles vão pensar de qualquer jeito. Mas se eu fizer, eles vão pensar que eu quero me aparecer. E o que tem? Tu quer te aparecer? Tu tem que pensar, escuta, na tua integridade, não na tua reputação. A tua reputação que os outros pensam, a integridade é quem Deus sabe que você é. Seja uma mulher cuidadosa com a sua integridade, a reputação entrega. Deixa as pessoas pensarem, porque lá na frente elas vão ver os frutos. Então Paulo é julgado. Nunca se importe com a sua reputação, mas com o seu caráter e com a sua integridade. Não seja levado pela mídia, pelas pessoas, seja alguém pontual. Que não é levado, alguém que sabe para onde está indo. Agora, como as pessoas julgam, elas mudam de opinião rápido, elas esperavam que Paulo ia cair babando no chão, inchado. Quando elas olham que isso não acontece, elas falam assim: ó, ele é um Deus. Mas olha que interessante, quando aquela cobra pica ele, e ela pica tão forte que ela fica presa à mão dele, uma das coisas que Paulo faz me ensina, ele sacode a cobra onde? No fogo. Existem alguns venenos que vêm, algumas feridas, alguns ataques que a gente tem que sacudir no fogo de Deus. A gente tem que ir para a presença de Deus e dizer: Pai, vem com o teu espírito, com o teu fogo e arranca de mim esse veneno. O problema é que a gente acaba muitas vezes querendo arrancar com a nossa mão. Paulo não arrancou a cobra com a mão dele, ele sacudiu no fogo. Esses dias talvez você tenha passado por palavras ferrenhas, julgamentos da sua própria parentela, da sua família, as pessoas que estão ao seu redor, não entendem o que você está vivendo. Aí sabe quando vem aquele problema em cima do problema? Passou por uma separação, agora o filho está doente. Tem alguma coisa ali. É bem assim, gente. Semana passada era dor de cabeça, agora é dor de garganta. Deve ter pecado escondido. E sempre tem as bênçãos do Senhor. Sabe o que você faz? Você não arranca com a mão, você não dá resposta, você sacode no fogo de Deus. Outro dia eu estava tão triste, semana retrasada. Gente, eu fiquei arrasada. Arrasada. Não posso contar o que é. Eu aprendi que a gente tem que resguardar. Mas eu fiquei muito triste. E aquela tristeza, que eu disse assim: Deus, com quem que eu vou compartilhar essa tristeza? Porque não é nem todo mundo vai entender. Aí eu escolhi uma pessoa pontual. Fiz uma chamada de vídeo e falei assim: olha, está acontecendo isso comigo. Eu estou muito triste, eu estou arrasada, eu não sei como lidar com isso. E essa pessoa disse assim para mim: faça isso. Faça isso. E eu também, mas aquela dor não saiu, sabe? Aquela dor, eu achei que eu falar ia mudar alguma coisa. Sabe que Deus falou para mim: filha, entra para dentro do teu quarto. Fica eu e tu e sacode a tua mão no fogo. Que esse veneno não vai te fazer mal. E essa cobra vai largar. E quando falamos de mão, falamos das nossas obras. Existem muitos venenos que querem paralisar aquilo que nós estamos fazendo. Que querem nos paralisar. Muitas palavras malignas, muitas vezes até dos nossos pais, quando éramos crianças, de pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, muitas vezes querem paralisar aquilo que nós fazemos. E Deus está falando para você: sacode na minha presença, no fogo, que eu vou livrar você. Quarto, Paulo curou o pai de Públio. Quarta lição de Malta: em dias maus, momentos difíceis, nós podemos ser bênção na vida de alguém.
É mentira. Eu não tive, eu não posso dar. Eu passei por um naufrágio, não tenho autoridade para abençoar. É mentira. Porque Paulo, no meio daquele naufrágio, numa ilha que ele não esperava estar, ele era resposta na vida de pessoas que ele nem conhecia. Quantas vezes eu tenho naufrágios, eu paro em Malta e digo, Deus, o que é isso? Aqui tem muitas pessoas feridas que eu quero curar. E eu já me levanto, escute, pare de chorar pelo navio que se despedaçou e vai viver a vontade de Deus. Aquilo que tem preço, escute, aonde Deus aponta, Ele paga a conta. Você não precisa se preocupar, não perca o que tem valor. Cuide do seu casamento, dos seus filhos, da sua família. E última e quinta lição, Malta não é para sempre, ela é passageira. Algumas situações da nossa vida são passageiras, mas você pensa que é para sempre. É igual, eu não sei se você tem essa sensação do primeiro filho, eu tive, quando a Vitória nasceu. Puerpério, os 3 primeiros dias eu fiz uma pergunta para mim, o que eu fiz da minha vida? 4 anos de casada, indo para 5 anos, nós vamos em tal lugar, bota a roupa e vai. Agora vai com o bebezinho. Fora que eu não conseguia dormir à noite. Um dia no meio da madrugada eu falei para ele assim, tira da minha mão agora. Tira da minha mão. Eu estou esgotada. Ele, meu Deus, ela está louca. Ligou para minha mãe, corre aqui porque ela pirou. Ela já tinha virado não sei quantas noites. Naquela época, eu caí em Malta. Eu falei assim, meu Deus, nunca mais vai acabar isso aqui. Nunca mais acaba. É quando as pessoas falam assim, ela está chorando, é cólica, né? Com 3 meses para. 3 meses. Nunca ia parar, parece, gente. Aí agora está lá, 18 anos, fazendo a carteira de motorista. Eu fico assim, meu Deus. Malta é passageira. E eu vou repetir, Malta é passageira. Mas ela te dá lições importantíssimas. Talvez você esteja agora mesmo numa Malta. Mas você está vivendo o favor de Deus dentro de Malta. O propósito de Deus dentro de Malta. Sabe, eu quero falar para você isso. Algumas tempestades e ventanias nos levam para lugares que nós não esperávamos. E eu amo a forma como Deus nos conecta a pessoas. Ele usa algumas tempestades para peneirar os nossos relacionamentos. Ele usa algumas situações para peneirar os nossos relacionamentos. Eu estava pensando sobre isso há anos atrás. Nós tínhamos um grupo de pessoas que nós andávamos e sinceramente, de todo o coração, eu pensei, é com essas pessoas que eu vou caminhar o resto da vida. Mas um vento chamado Euroaquilão apareceu. Me jogou em Malta. E eu me vi de repente com pessoas que eu nunca tinha conversado e nem visto. Mas de repente eu descobri que existia uma conexão naquele lugar. E que Deus estava me entregando relacionamentos novos para serem construídos. Eu aprendi algo muito importante. A gratidão, ela não tem prazo de validade. Só que não caminhe junto por gratidão, você pode morrer. Caminhe por propósito. Honre sempre, mas honrar não é caminhar junto. Honrar é quando as pessoas viram as costas para você, você ama elas, você não permite que nenhuma palavra seja uma flecha fincada nas costas dela. Mas você não precisa andar por onde ela está andando. Quando Jacó se reconcilia com Esaú, uma coisa linda acontece, gente. Eles se reconciliam e Esaú faz um convite para Jacó. Jacó, vamos caminhar junto. Agora já que a gente está tudo bem, a gente se reconciliou. Aquele perrengue que nós tínhamos acabou. Jacó fala assim para Esaú, vai na minha frente. Porque as minhas crianças e os meus rebanhos não dão conta de caminhar no teu ritmo. Se eu colocar as minhas crianças e o meu rebanho caminhar junto contigo, eles podem morrer no meio do caminho. Pode ir, eu te abençoo, mas eu vou andar no ritmo que Deus desenhou para mim.
Muitas vezes você vai se reconciliar sim com Esaú, vai ter reconciliação, vai ter graça de Deus, vai ter paz, mas você vai dizer, pode ir na minha frente, o teu ritmo não é o mesmo que o meu. O ritmo da tua casa não é o mesmo ritmo da minha casa. Eu percebi isso, que você tem que entender quem você é em Deus. Eu sou pastora de igreja local. Eu pastoreio junto com meu marido da Abapai Church. Estou junto com ele, submissa na missão que Deus entregou para ele. Isso é ser submissa, estar na mesma missão. E eu estou na mesma missão que ele. E como pastora de igreja local, eu não sou uma itinerante que pega uma mala e vai viver a vida ministrando. Mas eu tenho muitas amigas que não são pastoras de igreja local e elas são itinerantes. Não tem nenhum problema nisso. Deus a chamou com essa configuração. O problema é um dia que uma delas, que não pastoreia igreja, não tem compromisso, não tem filhos pequenos, veio e falou assim para mim, vamos unir as nossas agendas? Olha aquele convite legal. Nós vamos juntas para as igrejas, e aí você não vai mais sozinha. E nós vamos juntas e a gente vai se ajudar. Você viaja comigo, eu não viajo mais tão sozinha. Eu olhei para ela e falei assim, Esaú, vai no teu ritmo. Porque se eu for no teu ritmo, as minhas filhas não vão suportar a minha falta dentro de casa. Essa mulher, ela viaja tanto que a vida dela está dentro de uma mala. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu tenho um casamento, eu tenho um marido, eu tenho uma igreja para cuidar, eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho que andar no ritmo que Deus colocou para mim andar. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes, querendo agradar pessoas, nós estamos perdendo a nossa casa, perdendo o propósito de Deus para a nossa vida. Você precisa hoje pedir assim, Deus, será que o Senhor me jogou nessa malta para me ensinar que eu tenho um ritmo próprio e uma caminhada que é só minha e tua? Posso te dar um conselho? Ouse ser diferente do meio que você vive. Nós temos a tendência a ficar muito parecidos com quem a gente anda junto. Cuidado com as suas companhias. Porque fica parecido de verdade. Jeito de falar, de se portar, e você acaba indo para o mesmo lugar. Talvez o vento essa noite, esse vento, som do céu, está tocando aqui, talvez sinalizando, ei, vou te levar para Malta. Mas fica tranquilo que nada vai se perder. Aquilo que tem valor não vai se perder, só aquilo que tem preço. Mas eu vou te ensinar lições preciosas. Olha que interessante, Malta vem antes de um propósito, de estar lá em Roma. Existem algumas coisas antes do propósito que nós precisamos viver. Alguns processos de maturidade que precisam vir para nós. E o Senhor está nos convidando hoje, ei, você não estava entendendo nada, né? Estou te levando para Malta. Queria que você ficasse de pé nessa noite.